Olá, sou Juliana Rossetti e eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance. Hoje a gente vai falar da mentira, de como que a gente lida com a mentira, de como a gente enquanto pai e como educador, a gente lida com a mentira do filho e com a mentira do aluno. Então vamos lá, vou colocar um exemplo, vou contar uma história para a gente poder, depois desse exemplo, a gente aprofundar e a gente ver a importância e o cuidado que a gente precisa ter com essa questão que é extremamente delicada e de grande importância para a educação. Então, antes que eu conte essa história, eu acho importante a gente entrar um pouco no conceito, de novo, da análise transacional, que é a teoria de desenvolvimento da personalidade que eu sempre trago e vou falar sempre aqui para vocês, e que é a teoria de desenvolvimento da personalidade que eu trabalho no meu consultório com os meus pacientes e também da minha especialização. Ela vai nos dizer sobre os estados de ego. Eric Berne, que foi o criador da T, ele observou, quando ele começou a observar as pessoas, ele começou a entender que as pessoas tinham jeitos, comportamentos, o jeito de falar, de expressar diferente em determinados momentos da sessão. Então, ele observava uma pessoa no consultório, daqui a pouco ela entrava de um jeito, falava como se fosse um adulto, se comportando e se expressando como um adulto, mas lá pelas tantas ele começou a perceber que ele se comportava como uma criancinha pequenininha de 5 anos. E aí lá, depois de algum momento, ele percebia que essa mesma pessoa tinha comportamentos e expressões de um pai, de uma pessoa que colocava regras, proibições. Então, claro que eu estou falando de um jeito muito resumido, muito sucinto, mas dentro dessas observações que ele fazia com as pessoas, ele foi entendendo e foi conceituando que a gente tem um ego e que esse ego é dividido em 3 partes, que ele chamou de estado de ego pai, estado de ego criança, estado de ego adulto, estado de ego criança, que é representado por esses diagramas aqui. Eu trouxe desse jeito só para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode, por desenho, entender esses diagramas, né? Então, o estado de ego pai, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. Todos esses estados de ego, eles funcionam, eles estão ativos em todas as pessoas, em todo ser humano. Ele entendia assim. E cada estado de ego tem uma função, né? Qual é o conceito de estado de ego, então? O pai, ele tem comportamentos, sentimentos e pensamentos, que corresponde ao estado de ego pai, que diz pra gente que quando eu estou no meu estado de ego pai, eu estou, por exemplo, educando os meus filhos. A educação por si só, quando eu estou educando, quando eu estou cuidando de alguém, eu estou muito aqui no meu estado de ego pai. Então isso faz parte desse conjunto aqui, desse estado de ego. Então todas as proibições, todas as regras, todas as condutas, orientações, educação, tudo aqui está no nosso estado de ego pai. Em outro vídeo eu falava sobre isso, né? Então, como é importante a gente, enquanto pai e educador, a gente prestar muita atenção aqui no nosso estado de ego pai. E são as nossas influências parentais. Então, os meus pais biológicos, Dona Wanda e seu Luiz, estão aqui no meu estado de ego pai. Eles foram os meus pais, são os meus pais, cuidaram de mim, me orientaram. Então, tudo fenomenologicamente a gente diz, né, que são fenômenos, porque a gente pode ver. Então, eles existiram, eles existem, então eles estão aqui introjetados na minha cabeça, na minha memória, né, na minha memória infantil, em todas as minhas os meus aprendizados. Então eles fazem parte no meu estado de ego pai, né?
Eles, é como se fosse a cópia deles introjetados aqui em mim. Mas também outras figuras parentais. Então, os professores são figuras parentais, os cuidadores, as babás, um tio, uma tia, qualquer pessoa que tenha essa conduta que eu acabei de falar, ela pode fazer parte do meu estado de ego pai. Aqui no meu estado de ego adulto, que é como se fosse o meu computadorzinho, o computador na minha cabeça, onde eu tenho a minha racionalidade, onde eu vou usar todas as informações do meu estado de ego pai, do que eu aprendi junto com o meu estado de ego criança, que eu já explico, e vou usar na conduta do meu dia a dia, no aqui e agora. É a minha funcionabilidade, como eu funciono, né? O meu adulto. Então, todas as informações que eu absorvo e vou viver no aqui e agora, no dia a dia. Isso aqui tá no meu estado de ego adulto. E no meu estado de ego criança, que é o que eu vou falar hoje com mais detalhe, ele é um conjunto, são conjuntos de comportamentos, pensamentos e sentimentos que correspondem à criança. A criança aqui não é uma criança pequenininha de 5 anos, mas ela diz também respeito disso, né? Como a gente conduzia, como a gente sentia, como a gente vivia quando a gente era pequenininho. Mas todos esses estados de ego, eles vivem durante toda a nossa vida, tá? E de criança também. E aqui o estado de ego criança, ele é muito responsável pelas nossas emoções, pela nossa intuição, pelos nossos sentimentos, pela nossa libido, pelos nossos prazeres e desprazeres. Tudo aqui tá dentro aqui desse estado de ego criança. Então, por que eu quis mostrar isso para vocês poderem entender, e ao longo dos outros vídeos eu vou explicando com mais detalhe cada estado de ego, pra gente poder entender cientificamente, vamos dizer, como que a gente lida, ou como que a gente se comporta, como que a gente pensa, da onde que vem isso, né? É importante a gente poder ter esse entendimento enquanto pai e professor, para a gente poder lidar melhor com esse aluno e com esse filho dentro de casa e na escola. Então, agora a gente vai entrar mais em detalhes no estado de ego criança, que eu vou representar. A gente já entendeu que os estados de ego são 3, todos temos 3, e agora eu só vou falar desse aqui, que tá na questão hoje do vídeo. Então, eu coloquei esse aqui, que a gente vai chamar de C2, que é criança, esse círculo maior, e dentro desse círculo, que é só criança, lembrando, ó, é só esse estado de ego aqui, ele tem também os 3 estados de ego dentro do estado de ego criança, como os outros também têm. Por que é importante a gente entender essa subdivisão? Porque eu quero chegar nesse adulto aqui, ó, nesse adultinho 1 aqui, A1, que vai mostrar agora nesse vídeo para vocês a importância da construção da intuição, do conhecimento, da educação, tá tudo aqui, ó. Então vamos lá. Aqui, quando o bebê nasce, ele tem esse estado de ego criança, mas ele só tem esse C1 aqui, ó, que é o bebê recém-nascido, C1, ó. Então é o bebê que acabou de nascer, ele chegou no mundo, tá com a mãe, mamando, tá lá, quentinho, aconchegado, extremamente dependente, 100% dependente da mãe ou de quem tá cuidando dele, né? Então, esse C1. Então, ele só tem a criança dentro da criança, né? Então, ele é um bebê que tá descobrindo o mundo, tá sentindo o cheiro da mãe, tá sendo amamentado, pego no colo, troca fralda, extremamente dependente, porque não sabe fazer nada, porque acabou de chegar ao mundo. Então, quando ele começa a crescer, e aí, lá pelos 3, 4 meses de vida, esse bebê começa a formar esse adulto aqui, que é o adulto dentro dessa criança, do estágio da criança. Esse adulto, e esse adulto que eu quero falar para vocês agora, que é muito importante. Por quê? Porque esse adulto é o início da intuição. Eric Berne chamava esse adulto dentro da estágio da criança de pequeno professor. Por que ele chamava assim? Porque ele percebia que a criança tinha uma
sabiamente ela conseguia perceber pela intuição dela, perceber e aprender o que ela estava precisando naquele momento. Então, um bebê com 3, 4 meses de idade, ele já começa a perceber que se ele chorar um pouquinho mais, a mãe dá mais mamar. Se ele não chorar tanto, a mãe faz isso. Se ele chorar outro tanto, a mãe faz aquilo. Se a fralda sujar ele, ficar muito tempo sujo, ele chora para a mãe vir trocar a fralda. É ainda um momento pré-verbal, mas ele intuitivamente vai entendendo, e pelos condicionamentos do choro, porque é a linguagem do bebê, ele vai chorar mais, vai chorar menos, vai ficar mais acordado, vai dormir mais, vai dormir menos. Enfim, vai começar a ter vai condicionar ali o comportamento dele para ele ser atendido nas necessidades que ele tem. E aí ele vai conseguir, e aí ele vai começar a despertar a intuição dele. Então ele vai começar a ter informações e conhecimentos através dessa intuição que é bem primitiva, mas que é de extrema importância. Então, com esse aprendizado e com esse condicionamento, o bebê começa a satisfazer os seus desejos, suas necessidades aí, né? Quando ele é atendido. Enfim. E aí ele cresce, e aí lá pelo 1 aninho de idade, 13 meses, ele vai construir o estado de ego pai dentro da criança, que vai ter as primeiras regras, as primeiras proibições. Por exemplo, um bebê de 13 meses, ele já entende que ele não pode fazer certas coisas, porque a mãe fica brava, o pai fica bravo, ou a mãe fala que não pode porque é perigoso, ele pode cair. Então ele já começa a ter as regras, as condutas dentro da cabecinha dele, funcionando dentro do jeito que ele entende, mas já começa ali a construir as regras, as proibições, o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, os valores, a moral, que está no estado de ego pai. Então, voltando lá para o estado de ego adulto do pequeno professor que está ali dentro do estado de ego criança. Então, esse adultinho, vamos dizer, ou adulto primitivo, ou vamos dizer, na linguagem de Eric Berne, o pequeno professor, que é a intuição da criança ali, né? Prestando atenção em tudo. Eu costumo dizer que a criança tem um radar que ela funciona 24 horas. Então, o aprendizado, tudo ela aprende. Ela vai aprender com quem tá cuidando, que é o pai e a mãe, geralmente. Ou vai aprender com a babá, ou vai aprender com a tia na escola, com a professora da creche, aí depois vai crescer, enfim. Então, ele sempre tem um radar que está funcionando, e eu ainda falo que criança tem um radar funcionando até dormindo. Então, a gente realmente, quando pai, tem um desafio aí na educação dos filhos, né? Que é muito grande mesmo, muita responsabilidade. E aí, com o passar do tempo, ele vai aprimorando, vai aperfeiçoando essa intuição e esses conhecimentos, porque ele vai crescer, e aí ele vai desenvolver os outros estados de ego, não vai ficar só na criança, que vai ser o adulto e o pai. Mas, enfim, o pequeno professor é a nossa intuição. Então, a gente vai aprender, e aí lá pelos primeiros anos de vida, a gente vai ter muitas informações, crenças, valores que vão ser já escolhidos por uma criança nessa idade e que vão fazer parte do script dela por toda a vida. Vai fazer parte do roteiro de vida dela. Então ela vai escolher já o que ela vivenciou, o que ela presenciou, mesmo que seja muito pequena, 2 anos e meio, 3 anos, de o que foi a frequência do que ela ouviu, do que ela sentiu, quais foram as condutas que ela observou e que ela teve, que foram repreendidas, que foram atendidas, que foram dadas como positivas ou não. Então, todo esse conjunto de informações, de sentimentos, de percepções, eles vão estar construídos, não acabados, mas muito fortes ali na cidade, e ela vai começar a escrever o roteiro da vida dela baseado no que nessas mensagens aí. E o pequeno professor faz parte disso. Então, vamos trazer agora para os nossos adolescentes. Ou vamos um pouco antes, vamos para a criança que cresce. Então, uma criança que já tem 7 anos, que está ali no final da primeira infância, e aí ela vai aprender que não é legal mentir, né? Que mentira é uma coisa ruim, que ela não tem que mentir.
E aí o pai fala, a mãe fala, olha filha, mentir é feio, o que é mentira? E o pai vai explicar, a mãe vai explicar o que é mentira e que não é legal. E que, né, a gente escuta muito que mentira tem perna curta, então se você mente, aí as pessoas descobrem, se você vai ter que se explicar. Então, vamos falar a verdade, verdade é legal, assim a gente cresce pessoas ok's, né, pessoas ok, pessoas saudáveis, pessoas coerentes, pessoas confiáveis, né, se você falar a verdade as pessoas vão confiar em você, enfim. Tem todo um aprendizado que a gente transmite para esse filho. E aí chega um momento, que é a história que eu quero contar, de que o telefone toca e a criança atende, ela tem ali por volta dos 7 anos, e é uma pessoa que você não quer falar com ela. Você não gosta muito dela, é uma pessoa meio chata, não quer falar, você não gosta muito da pessoa. E aí a filha fala, pai, fulano de tal tá no telefone. Aí você fala, não, fala que eu não tô. Shhh, fala que eu não tô. E aí a criança fala, olha, o fulano, meu pai tá falando aqui que ele não tá. Né? Quem nunca viveu essa situação? Ou quem não viveu, pode ser que tenha alguém que já tenha vivido, né? O desenho Meu Malvado Favorito 2, ele ilustra isso, é muito, muito engraçadinho. A menininha, que deve ter essa mais ou menos essa idade, 5 anos, que tem uma franjinha, um cabelinho assim, com uma chuquinha. O pai dela, né, tá em casa, e aí toca a campainha, e aí o pai fala, não, eu não tô. E aí a pessoa lá fora fala, Gru, eu quero falar com você. Aí ela fala, olha, o papai falou, pediu pra te dizer que ele não tá. É exatamente a mesma cena, é muito engraçado nesse filme, se vocês quiserem assistir. É Meu Malvado Favorito 2. Então, nesse momento, o que acabou de acontecer? O pai e a mãe que ensinavam essa criança a que mentir é ruim, não é legal, você se torna uma pessoa não confiável, nesse momento ele mente. Então ele tá ali, a criança tá vendo que o pai tá ali. E aí ele fala para essa criança falar que ele não tá. Então nesse momento a gente desqualificou esse pequeno professor dentro dessa criança. Que é a intuição dela, que é onde ela capta os conhecimentos, as informações. E aí a gente pegou tudo que a gente construiu, jogou fora e quebrou jogou fora e quebrou igual a gente joga fora um copo de vidro e estraçalha no chão. Então isso é uma grande desqualificação que a gente faz. E muitas vezes a gente faz sem perceber. A gente não tem ideia de quão danoso pode ser isso para essa criança. E pode ser que seja só uma vez. Porque as crianças têm isso, né? Elas gravam as coisas uma vez. Não precisa, às vezes, repetir. Claro que com a frequência do meu comportamento disfuncional, improdutivo, que eu tenho com meu filho, eu vou reforçar nele e eu vou introduzir nele esse comportamento que é improdutivo e disfuncional. Com a frequência, com o passar do tempo, sim. E aí ele vai captando e vai colecionando e vai deixando lá dentro desse roteiro de vida que eu falava e vai seguir com isso, porque essa informação ele teve quase a vida inteira. Ele viu, ele experienciou com a mãe e com o pai, né? É claro que a frequência ele potencializa isso, mas às vezes, muitas vezes a gente faz uma coisa para um filho, um momento que a gente faz e o filho grava e ele nunca mais esquece. E ele leva isso pro resto da vida, né? A gente, enquanto pai, a gente sabe disso. E os próprios filhos falam pra gente. Eles relembram, lembra, pai, lá naquele dia que eu tava naquele lugar e você fez aquilo comigo? Pois é, eu lembro. Os filhos não esquecem, né? Então, nesse momento a gente desqualificou. A gente jogou fora o que a gente ensinou pro filho de produtivo e a gente entregou pro filho uma informação improdutiva, disfuncional e que não vai ser legal para a vida dele. E ele vai reproduzir isso lá na frente. E aí quando ele se torna adolescente, ele vai repetir isso lá na frente, porque a adolescência é como se fosse o segundo momento de consolidar essas informações e as mensagens que ele teve lá quando ele era pequenininho. Né? Então é por isso também que é muito importante a gente ficar muito atento à adolescência e à puberdade, que é o início da adolescência, porque é nesse momento que ele vai falar, bom, isso aqui realmente eu vou seguir, isso aqui eu vou jogar fora.
ou isso aqui eu vou ver o que é que vai dar. Esse momento aí da vida desse indivíduo que ele vai parar para pensar, não racionalmente do jeito que eu tô falando, mas enfim, ele vai ter esse segundo momento de consolidar o que ele aprendeu e se de fato ele vai seguir isso pro resto da vida. Então, se a gente não quer filhos, adolescentes, principalmente que mentem, a gente não pode fazer isso. E se a gente presenciar esse momento da mentira, de pegar o adolescente na mentira, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar. Repreender e castigar por si só não vai trazer benefício nenhum, não vai fazer ele mudar de comportamento, porque a gente já sabe, ou se a gente não sabe, é importante que a gente saiba que só repreender, só punir, só castigar, e muitas vezes castigo físico, que é pior ainda, não resulta em comportamentos positivos, não resulta em comportamentos mais tarde funcionais e produtivos num adulto. Não, isso não adianta. Não é por esse viés que a gente vai educar os nossos adolescentes e as nossas crianças. Não é. Então, entendendo esse conceito que eu acabei de descrever, e entendendo qual a importância da gente ficar atento à questão de se mentir, porque é essencial para a gente não cometer esse erro, porque muitas vezes a gente cometeu, passou desapercebido e a gente achou que foi uma besteira, uma bobagem. E a gente pode, aí você pode estar pensando assim, nossa, eu fiz isso, mas nossa, minha filha nunca mais falou, nem lembra disso. Pode ser até que a criança ou o adolescente nunca mais tenha tocado no assunto e fale, mas às vezes ele está reproduzindo isso na vida dele na escola, com os amigos, e você não sabe, né? Então, é importante a gente poder entender, poder aprofundar para a gente não cair nesse erro. Não repetir isso, sem achar que isso é uma bobagem, por que isso vai ter um efeito no meu filho? E vai, pode ter, né? A grande chance é que tenha mesmo. Então, essa desqualificação ela é extremamente nociva. Então, esse é um jeito errado da gente lidar, a gente ter uma postura, é uma postura inadequada que a gente tem com o filho, quando a gente fala uma coisa e a gente faz outra. Isso é uma desqualificação do que ele aprendeu como produtivo, funcional, e eu faço o contrário e eu destruo isso, é uma desqualificação, isso é muito danoso. Então, a gente não deve fazer isso, né? Isso não é legal, não funciona e é prejudicial, sim, para a vida dessa criança e para esse adolescente e o resto da vida dele. Então, um jeito legal, um jeito produtivo, um jeito funcional se a gente já fez isso e não percebeu, que a gente não faça de novo, porque agora possivelmente vocês vão, se vocês entenderam o que eu falei, vocês vão pensar 2 vezes, não vão achar que isso é uma besteira, né? Pode ser que você esteja pensando assim, eu fiz isso e depois a gente morreu de rir, eu e meu filho, que besteira e tal. Pois é, mas não é uma coisa engraçada, né, a gente mentir? Porque quando você é pai ou você é professor, quando você pega o seu filho ou seu aluno na mentira, você vai ter uma conduta com ele, né? Então não é engraçado, não é legal, porque mentir não é legal, simples assim, né? Não é a conduta produtiva que a gente tem que transmitir para os filhos e ensinar para os filhos e para os nossos alunos. Então não é, né? E o jeito certo é esse, né? Então, por que eu vou sempre trazer um pouco, e aí eu acho que cada vez mais, alguns conceitos da análise transacional. Eu acredito muito que essa ferramenta pode ajudar a gente enquanto pai e professor. A gente vai se instrumentalizar, a gente vai ter recurso para poder entender de um modo profundo as relações humanas, de um modo científico, comprovado, que é um jeito adequado, é um jeito funcional, é um jeito produtivo de conviver, de viver e de educar os nossos filhos, nossos alunos, ok? Vejo vocês logo, em breve estou de volta. Um abraço.